Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo, mais uma edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, dia 10 de junho, nós estamos recebendo, com muito prazer, o diretor de Tecnologia, Empreendimentos e Meio Ambiente da Sabesp, o engenheiro João Paulo Tavares Papa, e o colega jornalista e diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Santa Cecília, Humberto Chalubi. Vamos conhecer agora as manchetes dos principais jornais e sites com a jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: discriminado na nota fiscal o peso dos impostos. Lei que entra em vigor hoje em todo o país permitirá que o consumidor saiba o quanto paga de tributos em cada conta. Na Folha de São Paulo, Alckmin venceria até Lula na correria ao governo de São Paulo. Estadão, delegacias prendem só 3 a cada 100 crimes graves. Boc News, amor eterno. Os relacionamentos mudam de acordo com as idades e gerações. No Santa Portal, após 100 dias presos na Bolívia, corintianos chegam ao Brasil. No G1 Santos e região, dupla rouba 50 mil em apenas 2 minutos em São Vicente. No portal da UOL, Imposto de Renda 2013. Consulta ao primeiro lote de restituições é liberada hoje. E a capa da Veja dessa semana, a verdade sobre José Dirceu. Chico. Muito bem, e na edição de hoje nós vamos falar sobre política de saneamento na região metropolitana da Baixada Santista. Vamos falar de planos, projetos e investimentos da Sabesp na cidade da região e do programa Onda Limpa, um ambicioso programa de balneabilidade das praias do litoral. Mas vamos falar também de política, de gestão pública e das eleições gerais do ano que vem. Mas tudo isso vocês vão acompanhar logo após a Paula Paparelli nos trazer as informações a respeito da previsão do tempo para hoje e do movimento de balsas e estradas. Paula. Chico, o tempo continua firme nesta segunda-feira. O sol e o ar seco predominam no sudeste. A temperatura varia em Santos entre 17 e 28 graus. E a tábua das marés, as ondas podem chegar a no máximo 2 metros às 4 horas da tarde. Vamos agora às informações das estradas. O sistema Anchieta Imigrante segue com tráfego normal, com ponto de lentidão apenas no trecho de Planalto na chegada à capital. Está em vigor a operação 5x5, com as pistas norte da Anchieta e Imigrantes para quem vai sentido São Paulo e as pistas sul da Anchieta e Imigrantes para quem vem sentido litoral. As rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal. Balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 6 embarcações e o tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa através das redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook na página Enfoque Jornal, pelo Twitter, @EnfoqueJornal, ou ainda através do endereço eletrônico por e-mail, através do je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir ao jornal através do canal no YouTube, Enfoque Jornal. Chico. 8 horas e 9 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e na volta vamos entrevistar o diretor de Tecnologia, Empreendimentos e Meio Ambiente da Sabesp, o ex-prefeito de Santos, João Paulo Tavares Papa. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na ponta da praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância.
Cursos de gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Unisanta em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Oito horas e 11 minutos desta segunda-feira, dia 10 de junho. E este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. E agora nós vamos ver a matéria, a reportagem de hoje. Paula. Na Semana do Meio Ambiente, alunos do Colégio Santa Cecília participaram de atividades na Praia de Santos. É o que vamos acompanhar na reportagem de Tatiana Marques. Quem foi à Praia de Santos neste fim de semana encontrou muitas tartarugas na areia, algumas até na água. As miniaturas são de cerâmica. 300 unidades foram feitas por alunos do Colégio Santa Cecília e distribuídas à população, que também pôde ver de perto outras espécies, como a barata do mar, a serpente, a raia. As crianças adoraram, conferiram cada detalhe. Muito importante, ainda mais a gente que mora numa cidade como Santos, e que nem tem a barata do mar aqui. Eu não conhecia que era a barata do mar, não sabia nem falar para ele o que era. E aí ele está conhecendo e eles não têm medo de encostar, né? E é mais fácil de ajudar a preservar? Com certeza, porque eu acho que hoje as escolas já trabalham muito esse lado, né? Que diferente de antigamente não se falava. Então eu acho que para eles é natural cuidar. E assim, tendo o contato, acho que é mais fácil eles, né, levarem isso para a vida e seguirem, né? A iniciativa faz parte da Semana de Meio Ambiente. Quem visitou a barraca também pôde desenhar em camisetas, mas o grande intuito foi mesmo ajudar a conhecer mais as espécies para preservá-las. Nós já tivemos exemplares doados, achados mortos aqui na praia, com plástico, sacolas de plástico dentro da barriga. O animal, ele não está vendo o plástico boiar na água, ele acha que é alimento e obviamente come e morre. Se ele já está degradado em relação a 30 anos atrás, você imagina daqui a 30 anos como é que vai estar as praias. O jovem, daqui a 20, 25 anos, é ele que vai estar cuidando do meio ambiente. Eles vão estar em outras posições dentro da sociedade que, sem dúvida nenhuma, devem ser posições que pensem no meio ambiente. Muito bem, aí está o VT, Dr. Papa, Educação Ambiental, as crianças na praia. O senhor é o diretor de Tecnologia, Empreendimentos e Meio Ambiente da Sabesp. Uma iniciativa importante essa, né? Muito importante. Bom dia a todos, bom dia aqui toda a equipe de produção da TV Santa Cecília. Primeiro dizer, Chico, a você, ao Chalub, a equipe do Enfoque, do Jornal Enfoque, do Jornal Boqueirão News, da equipe da Enfoque Comunicação, a Paula, enfim, a todos vocês, da alegria, da imensa alegria que eu tenho em participar dessa nova iniciativa do setor de comunicação de Santos. Acho que a Baixada Santista precisa muito de programas como este aqui, onde se pode democraticamente e com tempo, né, um tempo bom, suficiente para discutirmos as grandes questões da nossa região, sobre o desenvolvimento, o futuro que queremos, enfim. Nós estávamos devendo, eu acredito, um programa como esse, que se soma às demais iniciativas de comunicação da região.
Baixada Santista continua sendo, na minha opinião, na opinião da maioria dos especialistas, uma região estratégica para o desenvolvimento de São Paulo, estratégica para o desenvolvimento brasileiro. E é necessário que ela se coloque como tal, né? Programas como esse certamente são uma maneira efetiva de nós passarmos a nossa mensagem. Estamos aqui na Universidade de Santa Cecília, também é um prazer voltar aqui, onde eu estudei, onde me formei. Aliás, por uma feliz coincidência, nós estamos tratando da Semana do Meio Ambiente, que foi a semana passada, do Dia Mundial do Meio Ambiente, e com essa importante, bonita iniciativa da universidade, que, aliás, tem um dos melhores cursos de ecologia do país. Eu conheço bem aqui a estrutura, a equipe. Aliás, assisti a semana passada a entrevista do professor Fábio Giordano, um dos maiores especialistas brasileiros nessa matéria. Então, e tendo em vista a importância das questões ambientais para a Baixada, acho que nada melhor do que participar de um programa onde está se noticiando uma iniciativa desse porte e nesta área que é tão importante para todos nós. A diretoria que eu atuo nesse momento, as pessoas aqui em Santos nem todas sabem, mas eu retornei a Sabesp numa área que exatamente cuida de questões ambientais. Cuida também de tecnologia, cuida de empreendimentos, obras, iniciativas importantes para São Paulo, como Onda Limpa, que você mencionou, mas que tem um viés muito forte na questão ambiental. A Sabesp hoje é a maior empresa de saneamento do Brasil, uma das empresas de engenharia sanitária mais reconhecidas, mais respeitadas do mundo. E tem, obviamente, uma grande responsabilidade com a questão ambiental. Claro. A razão de ser de uma empresa de saneamento é cuidar do meio ambiente, é cuidar da qualidade da água, claro. Não é? E cuidando da qualidade da água, das águas de uma maneira mais ampla, estamos cuidando da saúde, cuidando da vida no planeta. A semana passada realizamos, inclusive na sexta-feira passada, um grande evento no estado inteiro, em 363 municípios, simultaneamente, fazendo plantio de mudas frutíferas em todas as cidades onde a Sabesp atua, que são essas 363, incluindo a Grande São Paulo, onde reside a maior parte da população do estado de São Paulo. Então, assim, é uma enorme responsabilidade, ao mesmo tempo um privilégio, né? Poder voltar a atuar na área de engenharia sanitária numa empresa que tem o porte, o perfil e a qualidade que tem a Sabesp. Muito bem. Roberto Chalub. Bom dia a todos, bom dia ao Papa. Eu gostaria de colocar uma questão. A gente historicamente acompanha o trabalho da Sabesp e até havemos de reconhecer que foram feitos muitos investimentos na região, somente na área de saneamento, com a instalação de novos emissários, como da Praia do Tombo, no Guarujá. Mas o resultado disso, na prática, não tem se revelado de uma forma muito efetiva. Nós tivemos, por exemplo, no ano passado, ou mesmo no início desse ano, os índices de bonabilidade, praticamente todas as praias se revelaram por um bom tempo impróprias. O que está faltando realmente para que a gente possa ter um 100% de praia própria durante 100% do tempo? Olha, Humberto, você me permite colocar aqui assim, a razão de ser do programa Onda Limpa, que é considerado hoje o maior programa de investimentos em áreas litorâneas do Brasil e um dos maiores do mundo. O programa Onda Limpa, que já vem numa escalada de investimentos na região, ele tem como meta final a universalização, ou seja, o atendimento de 100% da população de todo o litoral de São Paulo em matéria de coleta, de afastamento, tratamento e disposição adequada dos esgotos gerados aqui na Baixada Santista e no litoral como um todo. É importante lembrar, e um outro aspecto, é que a Sabesp e o governo de São Paulo trabalham com uma meta de universalização definitiva, global, nas cidades onde a Sabesp atua, até o final desta década. Ou seja, até o ano de 2020, no estado de São Paulo, nas cidades atuadas, onde a Sabesp tem a gestão do saneamento, nós teremos 100% de água, o que praticamente já está resolvido, com tratamento adequado, 100% de coleta de esgoto e 100% de tratamento de esgoto.
Ou seja, nós vamos antecipar, né, o que no país vai acontecer daqui, talvez, com muito esforço, talvez daqui a 20 anos. Né? Ou seja, mais 20 anos. A Sabesp, até o final dessa década, terá, portanto, os 300%, como nós costumamos falar. 100% de água, 100% de coleta de esgoto e 100% de tratamento de esgoto. Tradicionalmente, historicamente, o litoral de São Paulo sempre esteve um pouco atrasado em relação aos resultados no interior e também na Grande São Paulo. Por várias razões. Por razões de ordem financeira, por razões de complexidade também das obras. Investir em saneamento no litoral é sempre mais caro e mais complexo do que fazê-lo no interior e também na região da Grande São Paulo e na capital. E nós tínhamos, infelizmente, há cerca de 5 anos atrás, apenas 53% de atendimento de coleta de esgoto e tratamento de esgoto em toda a Baixada Santista. Com esse programa e com os investimentos que foram realizados até o ano passado, esse perfil de atendimento já cresceu para 75%. Nesse momento, a Sabesp inicia a fase 2 das obras do Onda Limpa em todas as cidades da Baixada Santista. Daqui a 2 anos, nós estaremos elevando o nível de atendimento a 82% e até o final da década, como eu falei, aos 100%, que é o desejável. Coleta de esgoto e tratamento completo desses esgotos. O que ocorre hoje, e já historicamente é o que sempre ocorreu, com exceção de Santos, que tem uma situação muito peculiar, é que ao não conseguir atender a totalidade dos domicílios na Baixada Santista e no litoral, nós acabamos tendo ainda algum esgoto chegando nas praias, interferindo com a qualidade do mar, interferindo, portanto, com a balneabilidade das praias do estado de São Paulo, que é algo, assim, vital para a questão ambiental, para a questão de saúde pública e para a questão, no nosso caso, também de desenvolvimento. Nós vivemos numa região que depende muito do turismo, o turismo está associado às praias, associado ao mar, portanto, qualquer problema em relação à balneabilidade acaba resultando também em problemas em matéria de turismo, de desenvolvimento turístico e econômico. Por isso esse programa é tão importante, ele já investiu numa primeira fase mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais com financiamento internacional. Vocês lembram? Esse financiamento começou a ser trabalhado, planejado ainda no governo Mário Covas. Não é fácil a execução de um programa como esse e o financiamento de um programa dessa abrangência. Tanto é verdade que não existe nenhum programa semelhante ocorrendo no Brasil, mesmo com o PAC, mesmo com novas linhas de financiamento. Nessa etapa que ora se inicia, são mais 700 milhões de investimentos e na etapa seguinte mais cerca de 800 milhões de reais, completando, portanto, todo o quadro planejado para o litoral de São Paulo. O último relatório da CETESB, que foi publicado recentemente e que espelha as condições das praias do ano de 2012, já apresenta melhoras significativas no litoral de São Paulo, melhoras também razoáveis no litoral sul, né? E a manutenção das condições da região central. Aqui, quando eu falo região central, me refiro a Santos, São Vicente e Praia Grande. E melhora significativa também no município de Guarujá, que já tem uma condição bastante razoável. Agora, praias totalmente seguras, despoluídas, 100% dos dias do ano, inclusive nas condições mais intensas de chuva, que hoje é o grande problema, é o ponto falho desse processo, é no momento de chuvas intensas, nós só teremos efetivamente quando tivermos 100% de cobertura de esgoto e uma cultura sanitária mais adequada do que a que nós temos hoje. Por que eu digo isso? Porque não apenas a coleta de esgoto é importante para despoluir praias. A sujeira nas ruas, né? A poluição difusa, fezes de animais, sujeiras de um modo geral, né? Resíduos de um modo geral que são lançados em todas as áreas urbanas dos municípios, isso tudo acaba se concentrando nos dias de chuva nos canais, nos corpos d'água e, consequentemente, finalmente, nas praias. Então, é muito importante também a atuação das prefeituras, da sociedade como um todo, enfim, que nós tenhamos no Brasil uma cultura ambiental, um cuidado ambiental que possa livrar
os corpos d'água, no nosso caso, as praias, de qualquer tipo de poluição, desde a ponta de cigarro, né, passando pelos resíduos que são gerados nas residências, em oficinas mecânicas. É importante a inspeção veicular, tudo se soma no esforço de termos no sentido praias... da qualidade de vida. Da qualidade de vida. A preocupação final é a qualidade de vida e a participação Porque há sempre a confusão, Humberto, me permite só concluir o raciocínio, de que a má qualidade da água das praias é resultado apenas, né, ou somente da questão sanitária, né, da infraestrutura sanitária. Mas, Humberto, vou pedir que você guarde esse comentário, essa nova pergunta ao diretor de Tecnologia, Empreendimentos e Meio Ambiente da Sabesp, Dr. João Paulo Papa, para o próximo bloco, porque nós vamos para um rápido intervalo comercial, voltaremos em seguida. Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso, aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana, você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. O pessoal da sua rua não dá chance pra dengue, hein? Não custa nada a gente fazer a nossa parte, né? Os casos de dengue estão diminuindo, mas não deixe a prevenção de lado. O SUS treinou milhares de agentes de saúde para ajudar no combate. Receba-os bem. Conte também com a sua família e os vizinhos. Vencer a dengue depende de cada um de nós. Dengue é fácil combater, só não pode esquecer. Ministério da Saúde, Governo Federal. 8h28 e este é o Jornal em Foque ao vivo pela Santa Cecília TV. E hoje nós estamos recebendo o diretor de Tecnologia, Empreendimentos e Meio Ambiente da Sabesp, o ex-prefeito de Santos, João Paulo Tavares Papa. Paula, temos uma pergunta de um internauta, não é isso? Temos sim. Chico, é a dona Janete do Marapela, quer saber do João Paulo Tavares Papa, qual o índice de saneamento de Santos hoje? Muito boa pergunta, dona Janete. A cidade de Santos hoje ostenta o primeiro lugar no país em termos de atendimento e de serviços de saneamento básico. Nós temos organismos, inclusive internacionais, que fazem esse ranking e até foi matéria de capa de jornais de grande circulação nacional no ano passado, que Santos figura em primeiro lugar em matéria de infraestrutura sanitária. 100% de água tratada, praticamente 100% de coleta de esgoto. Quando eu digo praticamente, é porque nós temos algumas situações pontuais, como na região ali dos diques, né? No dique da Vila Gilda, que nós temos as palafitas nas quais não há ainda rede de esgoto, por uma questão de impossibilidade física de implantação dessa rede, que é um assunto que está em estudo nesse momento na nossa diretoria, e 100% de tratamento e destinação adequada dos esgotos. Ou seja, a parte insular de Santos, que compõe também o município de São Vicente, a ilha de São Vicente, está totalmente atendida em água, em coleta de esgoto, em tratamento de esgoto, algo que é só em Santos, em termos nacionais, em termos de Brasil,
só em Santos nós temos uma condição tão favorável como essa. Evidente, nós ainda temos muitas coisas para fazer na região da Baixada Santista, né? E isso é muito importante porque no meio ambiente, e especialmente na questão sanitária, não dá para dividir, né, a região em municípios. Quer dizer, o atendimento, os resultados que nós temos em Santos, eles são muito importantes, devem ser, enfim, comemorados, mas, por exemplo, na Baía de Santos, nós temos poluição proveniente da falta de atendimento adequado no Guarujá, na área continental de São Vicente, em Bertioga, enfim, porque há comunicação por via dos rios, né, dos corpos d'água, em toda a região metropolitana. Essa questão que eu gostaria de colocar, realmente, quando a Sabesp faz essa cobertura, que ela coloca 100%, ela, claro, desconsidera as populações que vivem hoje em áreas que não são registradas oficialmente, que são as áreas de mangue invadidas, né? As áreas ocupadas irregularmente. E hoje é um contingente de população grande. Inclusive, nós temos assim, um problema que a gente pode chamar em Cubatão, que é a questão do nosso principal manancial de água, proveniente, né, da nascente do rio, né, em que as favelas já estavam se aproximando, estão próximas, e colocando em risco até a captação dessa água de boa qualidade. Então, como resolver isso, papai? Uma vez que nos dados oficiais aparecem que a cobertura é grande, uma vez que onde estão os registros realmente, e essa população que vive à margem desse processo, né, como é que a gente pode integrar todo esse processo? Esse é um dos gravíssimos problemas do Brasil de hoje, né? Durante muitos anos, mais de 3 décadas, nós ficamos no país sem uma política habitacional adequada. E é exatamente a falta de uma política habitacional adequada que permitiu, que proporcionou a expansão das favelas. A gente fala áreas não urbanizadas, enfim, mas enfim, a palavra que define melhor esse tipo de ocupação são as favelas. É como a própria população denomina os núcleos que não são oficiais, vamos dizer assim. Muitos deles na Baixada Santista acabaram se consolidando sobre áreas de mangue, o que agrava muito a questão ambiental, a qualidade ambiental. Agrava na dispersão desses efluentes, desses esgotos, por manguezais, por corpos d'água, por rios, chegando até a praia, e também coloca em risco os próprios mananciais, como você, Humberto, bem lembrou. O caso da mancha urbana se aproximando da captação no Rio Cubatão, mas não só no Rio Cubatão. Quando nós subimos a serra, nos aproximando da mancha urbana que parte da capital e se espalha pela região metropolitana de São Paulo, o que nós percebemos são favelas também, se aproximando muito e de forma a colocar em risco a qualidade dos principais mananciais de São Paulo. A represa Billings, a represa Guarapiranga, enfim, que são o sistema Cantareira, ou seja, a grande São Paulo crescendo, se aproximando de águas antes, quando foram projetados esses mananciais e esses sistemas, ambientes completamente protegidos de poluição humana. A questão da represa Billings, existe aqui assim, uma desinformação a respeito da questão da utilização da água da represa Billings para complementação do abastecimento aqui da Baixada. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco sobre isso, porque existe aquela ideia de que essa água da Billings não é uma água potável e que ela é utilizada na medida em que há uma demanda maior na região, ela é captada. A represa Billings é um dos mais importantes mananciais e reservas, né, e reservatórios, porque no fundo é um reservatório, é uma represa que foi construída artificialmente para vários fins, um deles o abastecimento de água na Grande São Paulo e na Baixada Santista. A água da represa Billings não apenas é utilizada para abastecimento aqui na região da Baixada, como é utilizada também para abastecimento no ABC, né? Vários municípios da região metropolitana de São Paulo são abastecidos com água da represa Billings, com qualidade, com segurança, com tratamento adequado, e isso há muitos anos, desde que a represa existe. No nosso caso, nós temos como manancial principal o Rio Cubatão, não é? O Rio Cubatão é ele que alimenta a nossa principal estação de tratamento, que fica ali na margem da Via Anchieta, que é a estação de tratamento de água de Cubatão.
Ela está em Cubatão, mas ela abastece Santos, São Vicente, Praia Grande, enfim, todo o sistema que vai para o litoral inteiro até Peruíbe. Pois bem, essa estação, ela tem, durante os períodos de chuva, ela tem no Rio Cubatão água suficiente para tratamento e distribuição. Nos períodos de seca, o equilíbrio desse sistema se dá através da água da represa Billings, que desce pelos dutos que foram construídos para alimentação da nossa estação de geração de energia, a Henry Borden, de Cubatão, saem, depois de gerar energia, pelos 2 canais de fuga de água e chegam exatamente no ponto de captação da ETA Cubatão. Portanto, respondendo a sua pergunta, a represa Billings hoje e sempre, né, foi assim, fundamental para o sistema de abastecimento de toda a Baixada Santista. Embora nos próximos anos, e a partir já desse ano, com a inauguração das estações de tratamento, de todo o conjunto de obras que o programa Onda Limpa está executando no litoral sul, de Praia Grande até Peruíbe, nós teremos um sistema mais, diria, mais robusto e mais preparado para aqueles momentos de pico que são exatamente no final do ano, na temporada de verão. Nós teremos novos sistemas produtores no litoral sul, dando conta da demanda de Peruíbe até Praia Grande, e teremos mais, eu diria assim, flexibilidade, uma reserva maior de água proveniente daqui do sistema de Cubatão para Santos e São Vicente. Doutor Papa, com o avanço do programa Onda Limpa, que o senhor fez referência agora há pouco, em que medida isto vai fazer com que a metodologia hoje aplicada pela Sabesp para a aferição, enfim, dos índices de balneabilidade, em que medida isto se tornará mais ágil? Até porque há muita polêmica em torno dessa metodologia. Chico, muito boa a sua pergunta, me permite resgatar um tema que durante muitos anos eu persegui como profissional da Sabesp, depois atuando como secretário de Meio Ambiente de Santos, e agora, né, é a possibilidade, a oportunidade, com esse meu retorno à Sabesp, de colocar, enfim e definitivamente, esse tema na mesa de discussão, que é uma mesa muito técnica, mas o assunto, quer dizer, a cidade de Santos, a cidade de São Vicente, merecem esse esforço nesse momento. O jornalista Francisco Lascala está colocando a questão da metodologia de aferição de balneabilidade. A metodologia hoje em vigor, ela estabelece medições semanais, né? Coletas semanais, análises semanais e uma série de 5 análises, se descarta uma, e se nós tivermos, num período de 5 semanas, 4 amostras positivas, ou seja, próprias, nós podemos classificar um determinado espaço como balneável, como próprio para o banho. Essa metodologia, ela tem diria assim, um sentido estatístico, quando você observa uma praia, por exemplo, do litoral norte ou do litoral sul, onde nós não temos ainda 100% de cobertura de esgoto, e você utiliza uma metodologia como essa, você pode aferir ao longo de um ano se essa praia ficou 50%, 60% ou 100% dos dias do ano próprio. Agora, do ponto de vista da precisão da informação, né, entre o momento em que essa coleta é realizada, essa análise é feita e o resultado é divulgado para o munícipe, para o banhista, para aquele que quer ir à praia, tomar o seu banho de mar, sabendo se naquele momento a praia está própria ou imprópria, essa metodologia não atende mais, eu diria, às necessidades da população. Isso não é um discurso novo meu, não. Se nós pegarmos matérias do tempo que eu atuei na Sabesp ainda até o ano de 1995, depois a partir de 97, quando atuei na Secretaria de Meio Ambiente de Santos, eu sempre fiz um grande esforço no sentido de nós buscarmos um avanço na metodologia brasileira de aferição de balneabilidade. Isso não foi possível. Chegamos perto, né? Eu me recordo, em 1997, 98, 97 mais especificamente, o secretário estadual de Meio Ambiente era o ex-deputado Fábio Feldman. Nós convencemos, então, o secretário de Meio Ambiente da gestão ainda, Mário Covas, de assinar um convênio, um protocolo, um convênio técnico com a Prefeitura de Santos, e foi o primeiro caso no estado de São Paulo. Criamos aqui em Santos um laboratório
Esse laboratório foi certificado, foi acreditado pelos padrões todos de metro, da própria CETESB, enfim, e nós passamos a fazer, Francisco, uma coleta diária. Sim. Ou seja, já aproximando bem o resultado prático, efetivo, da qualidade daquela água, daquele momento, com a divulgação. Mas ainda não é o ideal, né? O que eu defendo e defendi sempre, e hoje estamos muito próximos de encontrar uma solução, é alguma tecnologia mais moderna que possa aferir a qualidade da praia em tempo real. Sim, até por conta das redes sociais. Hoje, imediatamente você colocaria isso à disposição da população. Por metodologias mais modernas que hoje estão disponíveis no mercado, fazermos análise em tempo real. Então, o cidadão vai à praia e vai observar num painel, enfim, eletrônico, ou até nas redes sociais, pela internet, neste exato momento em que eu pretendo mergulhar nesta praia. Esta água está própria ou imprópria para o banho? Porque olhar o jornal do dia e verificar que a praia está própria em função de uma análise realizada há 4 semanas atrás, não dá a segurança necessária. Por que o Brasil ainda não adotou esse tipo de metodologia? Porque nós não temos, na verdade, a legislação brasileira, que é uma legislação do IBAMA, que é uma resolução do IBAMA, ainda não evoluiu para esse ponto e porque nós não tínhamos e não temos ainda no país equipamentos que possam realizar essas análises em tempo real. Assim que eu cheguei na Sabesp, praticamente no primeiro dia, eu reuni a minha equipe de tecnologia, me reuni também com o superintendente aqui de Santos, porque Santos e São Vicente, a ilha de São Vicente, tem condições, e mais do que condições, obrigação de dar esta resposta ao país. Por quê? Respondendo à pergunta da dona Janete há pouco, eu dizia, né, que nós temos aqui 100% de coleta de esgoto. Se temos 100% de coleta de esgoto, não temos por que ter esgoto mais na praia. Sim. Muito bem. Em que condições, em que momento a cidade de Santos gera algum tipo de poluição para a praia? Nos momentos de chuvas fortes, onde as comportas são abertas, porque aí é uma questão de segurança do sistema de drenagem. Nesse momento, a água poluída, a carga poluidora que está nos canais represados acaba chegando à praia. Apenas nesses momentos. Então, Humberto, a Sabesp já adquiriu esse equipamento, é um equipamento americano. Nós já estamos fazendo as adaptações no laboratório aqui de Santos. Nos próximos dias, eu imagino, em cerca de 30 dias, esse novo equipamento de tecnologia importada estará implantado aqui em Santos para os primeiros testes. A partir do momento que nós tivermos segurança em relação a essa metodologia, que já está sendo usada na Califórnia, já está sendo usada em várias outras praias pelo mundo afora, nós vamos fazer um trabalho aí sim político, técnico e político, junto aos órgãos de controle, no caso CETESB e IBAMA, para ajuste na legislação brasileira em relação à balneabilidade. Eu acho que Santos, Chico, a cidade de Santos, a Sabesp em Santos, está prestes a dar um passo gigantesco na direção de obtermos um sistema, uma metodologia mais segura de medição e de informação a respeito efetiva, né? E efetiva, o que é muito importante. Eu só queria colocar uma questão que talvez pouca gente saiba, que os canais não existem para canalizar saneamento, esgoto. Não. Eles existem para a água fluvial, a água da chuva. Né? Foram projetados para isso e que houve uma distorção ao longo das décadas, em que muitas pessoas na cidade fizeram ligações clandestinas, né? Acabaram ampliando sua rede interna de coleta. Mas não só isso, Humberto. E acabam jogando... Né, o canal acaba sendo o corpo receptor de todos os resíduos da cidade. É importante, mas é importante ressaltar esse aspecto, porque muitas pessoas não sabem... Uma questão de educação, né? Basicamente a questão é de educação. Importante dizer o seguinte, quando um cidadão joga na calçada uma ponta de cigarro, um chiclete, um papel de bala, ou leva o seu cachorro de estimação e não faz a coleta dos seus dejetos. Quando alguém faz uma obra em casa e deixa o funcionário despejar um resíduo de tinta ou de algum solvente, tudo isso que é despejado na rede de drenagem da cidade, nas ruas da cidade, óleo queimado, tudo isso acaba nos canais e, consequentemente, nas praias, no momento que nós temos que fazer a abertura das comportas. Doutor Papa, peço a sua licença, nós vamos para mais um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque.
Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Imagine como é bom aprender brincando. Brincar pensando. Pensar criando. Criar vivendo. E viver aprendendo. Colégio Santa Cecília. Há 50 anos formando e educando gerações. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Meu nome é Rafael Moreira, eu queria indicar o livro Gomorra, que é muito bom, é sobre a história da máfia napolitana e de um jornalista que se infiltrou durante muito tempo e conseguiu colocar tudo no papel depois. Oito horas e 47 minutos desta segunda-feira, 10 de junho. E este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Paula, mais uma pergunta de um internauta. Uma pergunta e um comentário, viu, Chico? É do José Miguel de Mongaguá. Ele pergunta: Papa, você será candidato nas próximas eleições? E faz um comentário. Esperamos que sim e estamos prontos para ajudar aqui em Mongaguá. Essa pergunta, imagino que o senhor receba essa pergunta todo dia, pelo menos quando está aqui em Santos, na região. Recebo sim. José Miguel fez uma pergunta que eu acabei de receber também, agora pela manhã, do taxista, do motorista de táxi que me trouxe aqui até a TV. Nesse final de semana, fiz algumas visitas aqui, fui num aniversário ali no Morro do José Menino, participei da missa do Padre Xavier na Igreja do Carmo e também as pessoas me perguntam muito sobre isso, né? Eu tento empurrar a resposta para o ano que vem, né, Chico? Porque... O ano que vem é ano de eleições gerais, tá certo. Mas eu explico por quê, né? Eu considero o calendário eleitoral, político eleitoral brasileiro um horror, um horror. Eleições de 2 em 2 anos, quando nós estamos escolhendo prefeitos e vereadores, estamos escolhendo presidentes, governadores, deputados, senadores, de 2 em 2 anos uma eleição que eu já acho um grave erro, né? E quando chega nos anos ímpares, né? Quer dizer, o ano que não tem eleição, as pessoas também estão sempre trabalhando, já se preparando para disputar a eleição seguinte. Eu sempre fui um crítico desse processo, continuo sendo, e não quero ser mais um a participar e a reforçar tudo isso. Esse ano, respondendo àqueles que me perguntam, àqueles que têm interesse na questão política da Baixada Santista. E ao José Miguel de Mongaguá também. José Miguel de Mongaguá, uma cidade que eu gosto muito, que eu frequentei muito, atuei no tempo da Sabesp, voltei a atuar agora, visitei Mongaguá ainda há 2 semanas atrás, uma cidade maravilhosa. Pois bem, quem tem interesse pela política, como esse caso e outras pessoas que estão nos perguntando, eu respondo sempre o seguinte: esse ano é um ano de trabalho, é um ano em que as pessoas que já disputaram alguma eleição, estão no processo político, apresentem resultados. É o que eu estou fazendo nesse momento. Quer dizer, nós participamos e me perguntam também sobre isso. O senhor está no governo Geraldo Alckmin? Estou no governo Geraldo Alckmin, atuando numa área que eu gosto, que eu conheço e que posso dar alguma contribuição, que é na área de saneamento. Nós participamos da eleição do governador Geraldo Alckmin em 2010, fomos vitoriosos, o PMDB, o meu partido, o meu grupo político participou ativamente
da eleição que levou o governador Geraldo Alckmin a conduzir o Estado pela terceira vez na sua vida política. E, nesse momento, estamos trabalhando para que esse governo dê certo, para que ele dê resultados. É o que eu estou fazendo. Mas não me afastei da política. Apenas não vou ficar fazendo política diariamente, porque acho que não é adequado. Acho que o meu papel nesse momento... Mas o senhor já se decidiu se vai ser candidato a deputado estadual ou federal? Então, no ano da eleição, que será o próximo ano, 2012... 2014. 2014, né? Nós estamos em 2013, 2014, eu vou tomar essa decisão de ser candidato, em que posição, em que posto, enfim, a questão é deputado estadual, deputado federal. Eu acho que é preciso aguardar um pouco mais, Francisco, o panorama político da região. Quem serão os candidatos a deputado estadual? Quem serão os candidatos a deputado federal? A região pode perder representação na Câmara Federal? Pode perder representação na Câmara Federal? Tem que ampliar a representação. Hoje, veja, pois é, e dependendo das condições, do interesse da nossa região, eu vou tomar minha decisão. Minha decisão, portanto, ela não está associada ao meu plano pessoal. A sua decisão também passa por uma mudança de partido? Porque fica uma saia justa, né? Enquanto o presidente nacional do partido, PMDB, é vice-presidente da República, o Michel Temer, já está francamente em campanha pela reeleição da Dilma, né? Da presidente Dilma, aqui em São Paulo, quer dizer, o PMDB, que sempre esteve atrelado a Orestes Quercia, que foi o grande líder do PMDB, né? Após aí a segunda metade, está meio... Porque aqui em São Paulo o PMDB está com o PSDB, em nível federal o PMDB está com... Isso passa por uma mudança de partido? Pode ocorrer essa mudança de partido, não depende tanto de mim, mas depende também das circunstâncias políticas. Veja, essa contradição o PMDB vive, efetivamente vive. Ele teve na eleição passada uma decisão, adotou uma posição de apoiar o governo Geraldo Alckmin em São Paulo. PMDB de São Paulo. PMDB de São Paulo, e o PMDB nacional apoiou o PT. Eu estive entre aqueles que apoiaram o governador Geraldo Alckmin. Portanto, eu continuo na minha coerência, dentro daquilo da decisão que tomei na eleição passada, continua movendo as minhas ações e as minhas intenções. Portanto, eu faço parte de uma corrente dentro do PMDB de São Paulo que apoiou o governador Geraldo Alckmin na eleição e que está apoiando ele no governo. A minha participação, inclusive, efetiva na área de saneamento tem a ver com esta decisão que foi tomada no passado. E vou até o final com a decisão que tomei. Não me sinto à vontade para, nesse momento, fazer outra opção no meio do caminho. Esse governo não terminou ainda, não concluiu os seus projetos, o seu trabalho, enfim. E acho, sim, que nos próximos meses nós poderemos viver com mais intensidade essa contradição. Mas o senhor veja... Agora, eu volto a dizer, defendo a posição de que o PMDB deve permanecer fiel àquilo que ele decidiu na eleição passada, entregando à população o que prometeu, o que se comprometeu a entregar, que é um bom trabalho. O senhor fez referência que o momento ainda é cedo, mas é interessante porque a imprensa e a própria classe política também vivem intensamente o ano eleitoral, mesmo não sendo ano eleitoral. É o caso hoje, a Paula mesmo leu no início a manchete do jornal Folha de São Paulo, Humberto, exatamente fazendo uma pesquisa onde o governador Alckmin venceria a eleição, seria reeleito na pesquisa, inclusive vencendo até o ex-presidente Lula, caso ele fosse candidato. Houve uma antecipação, Chico, nós temos que perceber isso, né? Houve uma antecipação do processo eleitoral, na minha opinião, maléfica ao país, né? Mas já está colocado, de fato. Na medida em que o governo federal já coloca a campanha na rua, já coloca os seus planos, a sua coligação, já começa a fazer as negociações para a montagem de um novo arco de alianças visando a reeleição da presidente da República, isso desencadeou no país inteiro ações também compatíveis, enfim, proporcionais na questão dos governos estaduais e com reflexos em São Paulo. Essa notícia da Folha de São Paulo de hoje é uma notícia muito boa, né? Para todos nós que acreditamos nesse Estado e acreditamos neste governo. O governador Geraldo Alckmin, que tem lá grandes problemas para enfrentar,
em matéria de infraestrutura, como é o caso do Anda Limpa, em matéria de segurança, que nós estamos assistindo, é um governador efetivo, é um governador sério, é um homem que se dedica a esse Estado há muitos anos, luta, né? Tem credibilidade, tem procurado cumprir bem com o seu papel e vencer os obstáculos que são colocados à sua frente o tempo inteiro. E ele aparece nesse momento numa condição boa, confortável, né, em termos de pesquisa eleitoral. As simulações que foram feitas colocam, inclusive, o presidente Lula na disputa de São Paulo, uma coisa que não seria adequada, né? Certamente não será essa decisão, possivelmente não será essa decisão do Partido dos Trabalhadores, que tem uma imensa responsabilidade a cumprir com o país, em todos os estados da federação, enfim, e tem no presidente Lula a sua maior liderança, né? Então, eu acho que também não será essa a decisão do Partido dos Trabalhadores, mas, enfim, volto a reafirmar o que disse no início. Nós temos, os políticos não podem viver apenas eleições. Pode ser muito interessante essa articulação, planejamento eleitoral, mas o mais importante é, depois da eleição, realizar aquilo que foi prometido nas campanhas. Esse ano, portanto, é um ano de trabalho, tanto para o governo de São Paulo, para os demais estados e para o governo federal, que também não vive uma fase muito boa. Tem problemas aí com investimentos, com a volta da inflação, não é? Com o PIB baixo, tanto com a que a popularidade da presidente Dilma também já caiu consideravelmente. Eu acho ela que ainda venceria, pela própria Datafolha de ontem, ela venceria as eleições, mas já hoje a situação dela não é tão confortável como era há algum tempo. Né? Agora, como é que o senhor vê a situação da criação desses novos partidos? Você é favorável a essa... De forma nenhuma. Isso só agrava, né, a questão política brasileira, a criação de partidos de forma indiscriminada. Um país das nossas dimensões poderia tranquilamente conviver, trabalhar com meia dúzia de partidos, 8 partidos talvez. Né? A razão da criação de um partido é o surgimento de um novo ideal, de um novo ideário, de uma nova ideologia. Os partidos não são criados em função disso, são criados em função de projetos pessoais. Quando algum político não está mais confortável numa determinada agremiação, ele, ao invés de tentar se impor ou se compor, enfim, ele cria uma nova agremiação. Ele cria um novo partido. Não, são mais de 30. Hoje o Brasil tem mais de 30 partidos. É como se um torcedor, ou sei lá, um jogador de futebol, o seu time não está indo bem, então eu vou criar um novo. É uma coisa muito estranha, dada a importância dos partidos políticos para o desenvolvimento nacional. Eu acho que essa é uma das coisas que tem que ser alterada, revista rapidamente. Né? Por isso que se impõe uma reforma política. Essa é a principal reforma que o país necessita. A reforma política é a mãe de todas as demais reformas, tá certo? Quer dizer, a redução do número de partidos, definição de regras mais claras, eleições coincidentes, por que não? Claro. Não é? Quem sabe de 5 em 5 anos. Voto distrital? Seria voto distrital ou distrital misto, enfim. Fortalecimento dos partidos, porque essa contradição que foi colocada na mesa do PMDB é uma contradição hoje de todos os partidos. A base aliada do governador Alckmin tem os mesmos partidos, ou praticamente os mesmos partidos, da base aliada do governo Dilma Rousseff. Como é que o eleitor vai entender uma coisa dessa? Mas a reforma política, que, como disse o doutor Papa, é a mãe de todas as reformas, ela depende do Congresso Nacional. E enquanto os congressistas não tiverem interesse em modificar a legislação eleitoral, fazer a necessária reforma, nós não teremos reforma nenhuma. Vamos ficar falando, e depende basicamente do Congresso Nacional. E assim, doutor Papa, chegamos ao final desta edição do Jornal em Foco. Teríamos muito mais a conversar, não foi possível pela limitação do tempo. Fica desde já o convite para que o senhor retorne falando sobre gestão pública, enfim, sempre tantos outros temas relevantes para Santos e para a região. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês, telespectadores, a Paula, a nossa equipe, tá certo? Obrigado pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta, 8 horas, pela Santa Cecília TV, com mais uma edição do Jornal em Foco. Obrigado e até lá.
Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.